Bom dia, meus alunos do segundo ano. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. Nessa terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. E falando do dia 25 de agosto, sabe-se o que comemora-se o dia de hoje? Dia 25, dia do soldado. Vocês sabem o porquê? Vocês sabem a origem? Vocês sabem por que hoje é o dia dos soldados? Então vamos descobrir. Dia 25 de agosto comemora-se o dia do soldado. A escolha dessa data foi uma homenagem a um homem que ele se chama Luiz Alves de Lima e Silva. Ele se tornou patrono do Exército Brasileiro. Soldados são pessoas que se alistam para prestar serviços em defesa do nosso país, no Exército, na Marinha ou também na aeronáutica, além das corporações ligadas ao Estado, como Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e tantos outros. O Luiz Alves de Lima, ele nasceu em 1803, na vila de Porto Estrela, na cidade do Rio de Janeiro. E por isso ele passou a se chamar Duque de Caxias. Ele teve sua carreira militar iniciada assim bem pequenininho. Vocês acreditam que ele começou a carreira dele só apenas com 5 aninhos de idade? Ele iniciou como cadete da primeira classe. Aos 34 anos, ele foi responsável por apaziguar. Mas tia, o que é apaziguar? Amenizar a região lá do Maranhão, onde aconteceu uma revolta chamada Balaiada. Além dessa, ele foi bem vitorioso em várias rebeliões em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como a revolta dos farrapos. Vocês vão estudar essas revoltas lá na frente, vão estudar muitas e muitas coisas. Ele trabalhava com Dom Pedro II, o que se tornou-se ministro da guerra por 3 vezes consecutivas. Viu como ele era bom? A vitória conquistada de maior importância aqui para o Brasil foi a Guerra lá do Paraguai, em 1869, onde ele conquistou o título de Duque. Por isso, nós chamamos ele de Duque de Caxias. Sua carreira no Exército durou cerca de 60 anos, vindo ele a falecer em 1880, após grandes conquistas. Os soldados, elas são pessoas de honra que cuidam da defesa da população, vigiando as cidades contra assaltos, homicídios, drogas e tantos outros crimes. Eles também fazem resgate e socorrem pessoas quando estão em perigo, em acidentes. Uma curiosidade para vocês: as especializações ou áreas de trabalho dos soldados, eles estão divididos em algumas, como tia? Como infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, logística e serviços técnicos. Gostaram de saber a origem do Dia do Soldado? Viu como os soldados são importantes? Então, às vezes, quando nós estamos descansando na nossa residência, quando nós vimos, são os carros dos soldados passando, então eles estão ali para nos proteger, nos guardar das pessoas más. Pois é, que bom! Espero que vocês tenham gostado de aprender o porquê que dia 25 é dia do soldado. A aula de história é isso, meus amores, é conhecer um pouco das coisas que são importantes e datas comemorativas e saber o porquê e também de saber a origem. E por falar em origem, vamos à nossa aula prática no nosso livro de história, que vamos estudar a página 72 até a página 75, cujo subtema é Todo município tem história. A partir dessa aula, nós vamos estudar muitas coisas sobre o nosso município.
porque nós temos que aprender a origem do nosso município, o porquê deu o nome, o porquê que tem esse nome, de onde veio e tantas outras. Mas vamos iniciar a nossa aula de hoje na página 72. E vocês podem acompanhar, devem acompanhar aí comigo, que diz o seguinte: geralmente os municípios têm origens semelhantes. Eles começam com uma pequena comunidade formada em um lugar favorável à vida de um grupo, como próximo a um rio. Sempre as pequenas comunidades elas se formam perto dos rios ou um comércio. Entre outras, quando a quantidade de pessoas e construções ela aumenta, é formada uma cidade. Vocês podem ver observando essas duas figuras, onde nós temos a vista da cidade de Iguape, lá em São Paulo, e essa foto foi tirada em 2016. E nós temos a vista da cidade de Paraíso das Águas, fica lá em Mato Grosso, e essa foto foi tirada um ano depois, em 2017. Olha aí como são duas cidades lindas e maravilhosas. As cidades, elas são formadas a partir de um ponto central. Como que, tia? Como uma igreja que fica no ponto central ou uma praça. Se você pode observar, toda cidade, no ponto central, fica sempre uma praça e uma igreja com nome renomado. Por exemplo, a cidade aqui do Iguatu, nós temos a Igreja Senhora Santana e ou nós temos um lago, que é o Lago da Telha. Então, eles ficam centralizados no centro e ao redor vai se transformando-se as pequenas comunidades. Geralmente é no centro da cidade que estão localizados os prédios administrativos, como o que, tia? Nós já estudamos isso, a prefeitura, os monumentos e as moradias mais antigas do município. Passamos para a página 73, onde diz assim: mudanças do município. Muitos municípios tornam-se mais populosos com o passar do tempo, o que gera a necessidade de construção de novas casas, novas ruas e a formação de novos bairros. Há municípios também que se tornam menos populosos. Isso ocorre quando muitas pessoas se mudam para outros lugares. Conseguimos ver essas mudanças ao comparar fotografias. E se você é um aluno observador, nesse livro de história nós temos muitas fotografias para nós compararmos o antes e o agora, a nossa atualidade. Conhecer esses registros nos ajuda a compreender como o município em outra época e entender as mudanças que ocorrem. Se você observar essa fotografia, tem Quintas da Barra, a atual Praia do Farol lá da Barra, fica lá em Salvador. E essa foto aí, essa primeira foto, ela foi tirada em 1912. Se você observar essa outra foto, ela foi tirada do mesmo local, só que atualmente. Vocês podem observar as mudanças, são bruscas, então é muitas mudanças. A única coisa que esse tom ficou igual foi o mar, porque ao redor dela é totalmente diferente. Abaixo, na página 73, nós iniciamos a nossa atividade. Observe aí as imagens acima e responda as questões. Temos a letra A, a letra B e a letra C. Onde a letra A diz o seguinte: que elementos da fotografia número 1, aquela que foi tirada em 1912, indica que ela é antiga? Eu quero saber alguns elementos, você pode colocar 1 ou 2 ou quantos você quiser. A letra B diz o seguinte: que elementos da fotografia 2 indica que ela é atual, que a fotografia é recente? Letra C. Você acha que é possível perceber a passagem do tempo ao observar as duas fotografias? Claro que sim, né? Mas aí eu quero saber a sua resposta. O porquê que você acha. Passamos para a próxima página. Temos aí a segunda questão, onde diz assim: observe a imagem e responda à questão.
Se você puder observar atentamente essa imagem, que é linda, essa imagem, ela é de Jules Victor André Martin e é a Avenida Paulista no dia da inauguração. E essa bela paisagem é de 1891. E temos uma perguntinha. A obra retratada da cidade de São Paulo, atual ou antiga? O que é que essa obra retrata? Eu quero que você também justifique, me diga o porquê, eu quero saber a sua opinião. Brincando de historiador. Eu falei antes para vocês que nós vamos estudar muito o município de Iguatu e estamos iniciando agora. E já de início, eu quero que você seja um historiador, um pesquisador. Peça ajuda do papai, da mamãe, do irmão, de uma irmã e peça ajuda a eles para procurar essas respostas. Onde a primeira questão tem a letra A, diz o seguinte: em que ano o município foi fundado? Em que ano o município onde você vive foi fundado, o nosso município? Segunda questão diz, por que ele recebeu esse nome? Eu gostaria de saber o porquê. Pesquisa na internet que tem, vocês vão encontrar com muita facilidade. Letra C. Quais são as construções mais antigas do município? Você pode falar uma ou duas. E eu quero saber também quais os bairros que elas estão localizadas. Na página 75, na nossa última página de hoje, tem curiosidades, cidades amigas da criança, onde diz assim: esse é o nome de um projeto internacional, mas aí você deve estar perguntando, mas tia, o que é internacional? É que envolve muitos países fora o Brasil, que incentiva as cidades a oferecer toda a estrutura necessária para que as crianças possam viver bem. Uma cidade amiga da criança tem. Quero saber de vocês, na cidade aqui a nossa, Iguatu, tem essas coisas que está falando aí, esses exemplos? Nós temos saúde, nós temos moradia, nós temos proteção contra a violência, nós temos quem nos proteja, tem educação, lugares sem poluição, quero saber de vocês, e áreas de lazer. Então, esse é um projeto. Toda cidade que é amiga da criança tem todas essas coisas. Aí vem dizendo abaixo, além disso, nessas cidades as crianças são ouvidas pelos governantes e podem dizer a eles o que acham da cidade para melhorar. E eu quero saber o seu ponto de vista, eu quero saber a sua opinião, como uma questãozinha que diz, né? Que melhorias você gostaria de sugerir aqui para a nossa cidade de Iguatu? Então, diz aí que os governantes, eles escutam as crianças. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Quais são as melhorias que você gostaria que tivesse aqui na cidade de Iguatu? Enfim, meus amores, estamos finalizando mais uma aula de história. Espero que vocês tenham aprendido e entendido, tenham descobertas novas, como o Dia do Soldado. E finalizamos aqui mais uma aula. E outra coisa, se vocês tiverem aí um tio, um primo, um conhecido, um soldado, parabeniza ele e agradeça por ele sempre cuidar da nossa segurança. Um beijo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!